Olá, gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita. Sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas e hortaliças. Eu vim abordar uma informação muito importante, que vocês que trabalham tanto com fruticultura quanto com hortaliça, é bem interessante vocês terem esse tipo de conhecimento. Tudo que eu trago a vocês é para poder enriquecer e melhorar o seu manejo no campo da melhor forma possível. É claro que meus vídeos eles tentam ajudar da melhor forma à distância. O melhor mesmo é vocês terem alguém de confiança aí na região para que possa estar visitando o seu sítio periodicamente e assim auxiliar de pertinho como vai ser e como deve ser o manejo de vocês. Desse ponto, existem inúmeros profissionais altamente competentes e qualificados que podem sim auxiliar vocês aí no campo, no seu dia a dia. Bom, vamos lá diretamente ao nosso assunto. Vou abordar hoje sobre tutoramento, tutor. O tutoramento ou tutor, ou até mesmo o pessoal chama de amarração e etc. Tem vários nomes, mas o mais comum é tutoramento. Nada mais é do que você, através de ajuda do homem, vai ajudar a planta a direcionar, a tutorar o crescimento dela conforme ela vai se desenvolvendo. Dessa forma, dando condições para ela conseguir ter espaço, a ter acesso à luz e facilitar o nosso manejo, porque isso também nós não podemos deixar de pensar, porque quer ou não, o que a gente puder facilitar no nosso dia a dia para poder ter um manejo mais adequado e que possa dar rendimento no trabalho, são diversas formas de espaldeiras que vocês podem observar. Tem aquelas espaldeiras que iniciam de forma vertical e lá na frente abre um V, que nós chamamos de espaldeira em V. Então ela cresce e aqui eu tenho em V onde eu posso direcionar os meus ramos. Também tem essa opção. Tudo vai depender do que vocês estão trabalhando. Essa em V é mais utilizada em fruticultura, em que no manejo e no tutoramento de videiras, que são as produtoras de uvas, e existe algumas pessoas que faz esse tipo de condução em goiabeira. Erika, sério? Goiabeira tutorada? Sim, por que não? Então, no caso, eu não preciso ter necessariamente um tutor para fazer a goiabeira crescer, porque ela é uma árvore. Então ela vai ter automaticamente esse comportamento de crescimento vertical. Então eu não preciso estar amarrando ela no meu tutor ao longo do crescimento. A única coisa é que lá em cima eu vou direcionar em V os galhos. Você já deve ter observado que os galhos da goiabeira é altamente flexível. Então, quando você faz esse tipo de condução em espaldeira, você em V ou em crescimento único, você consegue direcionar ao tronco principal dessa forma. E aí você consegue controlar poda, você tem uma intensidade muito maior de cuidados. As goiabeiras que são frutos de mesa, ou seja, aqueles que são consumidos em natura, podem estar sendo trabalhadas dessa forma, sim. Exige mais dedicação? Claro, principalmente na formação desse tutoramento. Todas, aliás, vão exigir. Desde tomate, pepino, até mesmo a abobrinha tutorada, que é aquelas que a gente colhe verdinha, sem estar madura, vocês podem tutorar em espaldeira, tá? Vocês podem estar tutorando maxixe, abobrinhas, qualquer uma. Os pepinos são já tutorados. O tomate, o tutoramento sempre é em espaldeira. Já só que abóbora, maxixe, pepino, maracujá, esses podem também ser em espaldeira ou alatada, que é aquele crescimento na qual você tem linhas dessa forma
em espaldeira, só que quando chega lá em cima, eu tenho esse tipo de condução também. Ou seja, ela vai crescendo, todo o seu crescimento habitual, vertical, eu amarrando, organizando os ramos certinho para elas virem para cá e vir para dos dois lados, se for o caso, trabalhar com as bifurcações, né? Então vou ter um ramo para cá, um ramo lá? Não. Ah, vai ser tudo para um lado? Perfeito, não tem problema. E ainda os ramos laterais que foram se desenvolvendo podem crescer também nesse tipo de condução latada. Ou seja, eles formam aqueles túneis, fica a coisa mais bonita de se ver. No Nordeste, quando eu trabalhei no Vale do Rio São Francisco, em uma fazenda de uva fina para exportação. Na época eles exportavam para os Estados Unidos e União Europeia. Lá toda a condução é latada, então a videira vem crescendo. Conforme vai saindo os ramos que é o crescimento, né? A poda é sempre no primeiro fio, que é onde já começa a latada. Então já existe uma organização que nós fazemos com poda para ela poder fechar e assim os cachos ficam penduradinho. Isso pode ser feito no maracujá, na abobrinha já vi, no maxixe também já vi, no pepino, só que muitas vezes o pepino não chega a ter esse tanto tempo para chegar e fechar, porque o pepino tem um ciclo mais curto. A abobrinha também, mas aquelas culturas como o maracujá, que é uma cultura de 2, 3 anos, pode chegar e ser conduzido dessa forma que fica muito bem, muito legal. Então é bonito de se ver, para falar a verdade. Eu ficava encantada. Eu via aqueles túneis, abaixava assim, olhava um monte de caixa assim, até perder de vista, coisa mais linda no mundo. Então esse tipo de condução existe e é bem interessante. E a latada pode dar esse tipo de conforto. A única coisa que nós temos que tomar cuidado é que com o passar do tempo, na condução latada, nós temos que deixar menos folhas nas laterais. Por quê? Para eu poder ter troca de ar. Então nós vamos manter todo o crescimento lateral com menos ramos possíveis, que aqueles ramos secundários, terciários. Manteríamos apenas os ramos principais nessa construção lateral para então permitir a troca de ar. Porque imagina, já fica fechadinho dessa forma. Aí você aumenta a umidade, temperatura, começa a ter microclima para crescimento de pragas, para crescimento populacional de doença e assim por diante. Aí o trabalho é muito maior para controlar. Então, já que a gente pode evitar, por que não fazer esse tipo de condução? Certo? Enfim, nesse tipo de tutores é muito interessante porque quando eles estão crescendo, as plantas estão crescendo, nós temos que ir amarrando. Por quê? Você já deve ter observado que nem, por exemplo, o pepino e o maracujá, eles formam uma estrutura que nós chamamos de gavinha, que é umas garrinhas, elas começam a se enrolar. Elas vão e se enrolam num ponto fixo e vai se segurando. Tanto é que você vai puxar os ramos do pepino ou até mesmo do maracujá, você vai ver que vai ter algo preso, e são essas gavinhas. Essas gavinhas, quando elas estão começando a sair, é aquela bem verdinha, mais macia, mais delicada, elas correm um risco muito grande de se romper com maior facilidade. Por esse motivo, nós temos que tomar certo cuidado. Por quê? Porque se tem uma ventania ou até mesmo nós no manejo, ele arrebenta. Dessa forma, eu sempre indico a fazer amarrações. O que é amarração? Conforme eu vou crescendo, eu vou amarrando o caule da planta nos fios.
Então eu tenho os morões mestres, que são aqueles que vão suportar a maior carga de peso, e o fio principal. Nele eu posso fazer como se fosse vários andares de fios e descendo também. Então posso ser o tipo telado ou o fio único que vai até o fio principal somente no pé do crescimento da planta. Vai depender do que vocês acharem melhor, ou até mesmo vários andares de fio. Então eu tenho o primeiro fio que vai o crescimento, aí conforme for crescendo eu vou fixando eles com a amarração. Essa amarração é bem manual, não existe uma máquina automática que vai lá, o robozinho tic amarra. Não tem. Mas existe alguns equipamentos, como por exemplo o alceador. Esse alceador é um equipamento que já vem com fita e grampo. Então, quando vocês forem amarrar, automaticamente ele já vai passar fita e grampeia e corta. Vocês não precisam cortar o fio. Vai lá e já corta. Isso facilita muito o trabalho do agricultor. Então, já que ele tem uma roça muito grande para amarrar, o alceador, eu sei que logo de cara, falei, poxa vida, Érica, eu já investi em tutor, vou ter que comprar esse alceador também. Calma, gente, calma. Se vocês puderem ir tocando com a amarração manual mesmo, vamos tocando. Só que aí, se lá na frente sobrar um dinheirinho, vai colocando no porquinho ali um dinheirinho para ir aos poucos, tendo condição de comprar, por que não? Afinal de contas, vocês são produtores profissionais, né? Então, nós temos que investir em coisas que aumentam a nossa eficiência no dia a dia. Tá? Então, eu acho bem interessante estar vendo esses tipos de como facilitar o meu dia a dia no campo. Nunca é demais, pelo contrário, nós temos que otimizar. E também no mercado tem vários tipos. Que nem, por exemplo, tem algumas presilhas, sabe aquelas piranha que a mulher usa no cabelo? Eu gosto do rabinho de cavalo mesmo. Mas quem usa umas piranhinhas para segurar o cabelo, tem umas pequenininhas. Tem gente que até usa aquelas para também amarrar. Entendeu? Já existe esse tipo de piranha ou presilhas que vai juntar o tutor com o caule e vai lá e já fecha. Como se fosse aquelas piranha. Existe também, própria para horticultura, que elas têm uma abertura maior, porque a de cabelo, elas são mais fechadinhas, porque eu tenho que fechar e segurar o cabelo. Já essas próprias a horticultura, elas são maiores, então ela tem uma folga ali. Então eu não vou estrangular, eu vou segurar para o tutor e o caule ficar próximo, entendeu? Sem machucar. Então tem esses artifícios também. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. Agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo. E eu quero que vocês possam ali, clica no sininho no meu canal do YouTube, se inscrevam. E na minha página do Facebook e no Instagram, curta minhas páginas. Tudo Érica Fujita _oficial. Tá? E me perguntem, se exponham, me enviem as suas dúvidas e vamos trocando informação. Até o próximo vídeo e até mais.